Companheiros e companheiras, os capitalistas acumulam hoje mais riqueza do que qualquer rei do passado. Mas para isso mergulharam a humanidade numa tragédia nunca antes vista. Mas é deste caos que surgirá uma nova consciência de classe. Surgirão novos ativistas e lutadores que jogarão tudo que é velho no lixo. Eles estão há décadas privatizando e destruindo a previdência, a educação, a saúde pública, cortaram os orçamentos, fecharam hospitais, demitiram trabalhadores da saúde pública no Brasil, na França, na Itália, na Espanha. Eles atacam os sindicatos e os integram ao aparato do Estado e aos interesses das empresas, corrompem os dirigentes sindicais e destroem empregos, salários e conquistas. O sistema dos capitalistas já estava em uma crise monstruosa e eles declararam guerra contra a classe trabalhadora. Por isso, em 2019, uma vaga revolucionária varreu o mundo. O coronavírus suspendeu, represou essa vaga revolucionária, mas ela vai voltar mais forte em escala internacional. Estamos pagando e ainda vamos pagar um preço monstruoso por tudo isso. Mas a humanidade vai sobreviver. A classe trabalhadora vencerá o regime da propriedade privada dos grandes meios de produção. Nós estamos construindo organizações militantes fiéis à classe trabalhadora, e não gatos gordos nos sindicatos, larápios e corruptos nos parlamentos. Quando a classe trabalhadora toma consciência de suas próprias necessidades, ela é invencível. Nossa tarefa é construir organizações independentes do Estado e dos patrões, levantar nossas próprias bandeiras e, sobre a base de nossa experiência histórica, varrer essa classe que espalha sangue e sofrimento sem fim pelo planeta. Lenin disse que o capitalismo é um horror sem fim. Jean Jaurès disse que o capitalismo traz a guerra como a nuvem traz a tempestade. Mas, frente a tanto sofrimento, a classe trabalhadora se fraterniza, se mobiliza, se organiza. E é preciso acabar com a anarquia capitalista. Os trabalhadores devem se organizar para tomar o poder e construir um sistema em escala planetária com a economia planificada, coletiva e democraticamente controlada, colocando todos os recursos, toda a riqueza acumulada, todo o conhecimento, a ciência e a técnica a serviço da humanidade. No Brasil, vivemos uma pandemia com um governo degenerado e sórdido. O governo Bolsonaro é reacionário em toda a linha, política, econômica e social. É um governo do capital financeiro e é um lacaio de Trump. Todas as instituições do Brasil, burguesas, vivem uma crise de desmoronamento do regime político estabelecido em 1988. As diferentes frações burguesas se enfrentam. Só estão unidas para saquear o tesouro público e destruir as conquistas de 200 anos de luta. Nos últimos 18 anos, os governos de Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro cortaram 400 bilhões do sistema de saúde. De Lula a Bolsonaro, 50% dos leitos de tratamento intensivo foram suprimidos. Austeridade. Mas, iniciada a pandemia, em 15 dias, Bolsonaro deu aos bancos 1,3 trilhões de reais e já anunciou outra doação de mais 3 trilhões. Aos 40 milhões de trabalhadores informais, deu um auxílio emergencial de 600 reais, ou seja, $100. E decretou que as empresas podem demitir livremente, suspender os contratos de trabalho ou cortar até 70% do salário. Mas a dívida pública interna e externa, que consumiu no ano passado 1 trilhão de reais do orçamento federal, é paga pontualmente. Quando o coronavírus atingir plenamente as favelas e bairros pobres, será um massacre. Nesses lugares, muita gente só pode comprar sabão uma vez por mês. Vivem 5, 8, 10 pessoas em 1 ou 2 quartos. Eles não podem se isolar como o rei do Marrocos, que toma seu iate de milhões de dólares e se isola nas Ilhas Canárias. Eles não terão hospitais e nem meios de tratamento. A maioria dos trabalhadores do setor privado está trabalhando sem equipamentos ou segurança. Bolsonaro receita cloroquina, ataca o isolamento social e declarou que igrejas são setores essenciais e devem ser abertas.
Toda a pressão de Bolsonaro é para que os patrões continuem lucrando. Não importa a vida dos trabalhadores, eles são descartáveis. E nessa situação de horror, os dirigentes sindicais correm para assinar acordos de redução salarial em nome de salvar o emprego. Nenhuma luta é organizada. Lula e o PT trabalham por uma união nacional com a burguesia, inclusive com os que romperam agora com Bolsonaro. Nossa tarefa é explicar que não se faz unidade com nossos carrascos. É preciso ter independência de classe e um programa no interesse exclusivo da classe trabalhadora e das massas oprimidas. Um programa de defesa de cada uma das conquistas e reivindicações, que ajude a mobilizar e organizar para derrubar o governo e estabelecer um governo revolucionário dos trabalhadores que abra caminho para o socialismo. É preciso anulação da dívida interna e externa, reestatização dos serviços públicos privatizados, a estatização dos bancos e do sistema financeiro, das multinacionais e grandes empresas, a estatização de todo o setor farmacêutico e hospitalar. Passada a pandemia, a classe trabalhadora vai se rebelar contra essa situação. E não serão os atuais dirigentes burocráticos que vão liderar as grandes lutas que vamos travar. Mas para isso é preciso se organizar. Organizar a classe trabalhadora e a juventude, nacional e internacionalmente. Para construir um mundo novo, precisamos de uma verdadeira internacional dos trabalhadores. Uma internacional dos trabalhadores que a corrente marxista internacional luta para construir, junto com trabalhadores jovens, com todos aqueles que nada têm a ver com a burguesia e nem com as seitas ultra-esquerdistas e pequeno-burguesas, mas acreditam firmemente que só a classe trabalhadora internacional é a garantia da revolução socialista. E essa internacional só será digna de seu nome se for construída na tradição teórica e revolucionária da primeira, da segunda e da terceira internacional e do programa de fundação da quarta internacional, na tradição de Marx, Engels, Lenin e Trotsky. Companheiros e companheiras de todo mundo, univos, fora Bolsonaro, por um governo dos trabalhadores sem patrões nem generais. Viva o 1º de Maio Internacional. Viva a corrente marxista internacional e suas seções. Abaixo o capitalismo, viva o socialismo.